nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor. Hoje a igreja jubilosamente celebra a descida do Espírito Santo. Jesus outrora dissera: se eu não for, não virá o Paráclito. Mas esse Espírito acompanhou Jesus a vida inteira. Basta lembrar, por exemplo, que quando Maria concebeu Jesus em seu ventre, quem foi o esposo de Nossa Senhora? Quando Jesus foi batizado, Mateus 3, quem desceu sobre ele? Em forma de pomba, diz o evangelista Mateus, foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. A vida inteira de Jesus foi toda ela trinitária, do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Este Espírito, queridos, que ensinará, diz Jesus, João 14, 26, que ensinar-vos-á tudo aquilo que eu tenho dito. E é interessante, Padre Antônio Vieira pega essa nota para dizer assim: de fato, o Espírito Santo ensinar-vos-á tudo o que eu tenho dito. Jesus não falou: o Espírito Santo ensinar-vos-á tudo o que eu ensinei. O Espírito Santo não dirá tudo o que eu tenho dito, mas ensinar-vos-á tudo o que eu tenho dito. E é interessante que, desenrolando esse texto, ele dizia: de fato, um professor não consegue ensinar os alunos. O que o professor pode é dizer, falar, mas ensinar depende da abertura do coração e da mente de cada aluno. E é por isso que o conhecimento se dá de modo diferente em cada aluno. Alguns compreendem mais, outros compreendem menos, outros não compreendem nada. Porque depende da abertura. E é interessante, olhando na primeira leitura, nós escutamos o Espírito que desce em língua de fogo, língua que fala, fogo que ilumina. Ilumina o quê, Padre? Ilumina o coração. A palavra que é proferida através da língua, o coração que se deixa iluminar, compreende. É por isso, queridos, às vezes, a gente explica tanto, Santo Agostinho dizia, por que às vezes a gente fala tanto e compreende-se tão pouco? É porque não depende só de quem prega, depende também de quem recebe a pregação. E é interessante que ele fala, aquele que fala deve ser aquele que está sentado na cátedra do céu. Ou seja, quem deve falar é o Espírito Santo. É Ele que tem que ensinar. E se o Espírito Santo mora em nós, na medida que se abre, compreende-se. E aí eu começo a entender que um ateu nunca vai entender por que estamos aqui a celebrar essa liturgia. Uma pessoa que não participa, que não se inteira
Uma pessoa que foi apenas cristão, apenas de nome, nunca vai valorizar, por exemplo, a Santa Missa. Sabem por quê? Porque depende da abertura do coração. Na medida que clareia mais, compreende mais. Na medida que clareia menos, compreende menos. Na medida que não clareia, não compreenderá absolutamente nada. E às vezes acontece isso na missa, né? A gente vai à missa, mas porque não se abre o coração para a ação do Espírito Santo, termina-se a missa, volta-se para casa sem nada levar. Querida comunidade, é o Espírito Santo que ilumina nosso coração. É por isso que a gente canta assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do coração. Se a porta ficar fechada, meu irmão, o padre pode falar uma tonelada aqui, nem uma grama vai chegar aí. É preciso abrir o coração e deixar a luz do céu entrar, porque é essa luz que dá sentido. Como a gente canta numa música, o Espírito é a alma da igreja. Santo Atanásio de Atenas, lá no 2º século, já dizia: sem esse Espírito Santo, a igreja é antiquada. Sem esse Espírito Santo, Jesus fica no passado. Sem esse Espírito Santo, a palavra é morta. Sem esse Espírito Santo, querido, não há vida. Sem esse Espírito Santo, não se tem nada de novo. É o Espírito Santo de nosso Senhor que renova todas as coisas. E é esse Espírito que o Evangelho de hoje começa dizendo. Jesus a dizer naquela noite, naquela primeira noite, quando Jesus ressuscitou, parece até um pouco contraditório ao que nós estamos a celebrar, 50 dias depois da Páscoa. Alguém poderia levantar assim e dizer: está vendo aí, padre? Como há uma divergência nos evangelistas, como o padre polemizou domingo passado, eu vou polemizar também hoje. Está vendo aí? O evangelho de hoje nos leva a compreender que no dia que Jesus ressuscitou, foi no dia que também ele enviou o Espírito Santo. Mas a primeira leitura, 50 dias depois, daí a palavra Pentecostes. E agora, seu vigário, quem é que tem razão? O evangelista Lucas ou o evangelista João? Quem é que tem razão? Será que alguém não errou aí no texto? Não, queridos. É por isso que a gente precisa entender o que é que a fé ensina. O evangelista João quer mostrar uma coisa somente, que o Espírito Santo que Jesus deu à igreja é consequência da sua ressurreição, da sua entrega, do seu amor para com o Pai. O evangelista João quer apresentar um aspecto da descida do Espírito Santo. Que interessante, é o único que coloca desse jeito, dizendo que naquele dia, quando os apóstolos estavam naquela casa com medo, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Por que Jesus diz: a paz esteja convosco? É porque os discípulos estavam com medo. Com medo de quem, padre? Do Sinédrio. O Sinédrio era a Inquisição no tempo de Jesus. Falou mal de Deus, se colocou como Deus.
deveria ser apedrejado ou morto de modo cruento. Porque a crucificação é uma normativa dos romanos e não dos judeus. A normativa dos judeus é que aqueles que fossem anátema deveriam ser apedrejados. E por isso é que os apóstolos estavam com medo naquela casa, com as portas fechadas. E Jesus, para apaziguar o coração daqueles homens, diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou. E é muito interessante essa fala de Jesus, católicos. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também envia a sua igreja. Lembram que um dia alguém chegou e introduziu um aleijado no telhado da casa onde Jesus estava. E depois Jesus, olhando, teve compaixão daquele homem, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Apareceram os fariseus e disseram, como dizem hoje, esse negócio, quem é que diz que tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. E Jesus escutou e disse: muito bem, o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa? Para mostrar que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu digo, homem, levanta-te, pega a tua cama e volta para a sua casa. Essa autoridade, querida comunidade de fé, esse poder de perdoar pecados, hoje a gente escuta no Evangelho, depois que Jesus derrama o Espírito Santo sobre essa igreja, diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Alguém grita, diz: negócio de confessar para padre, eu confesso é com Deus. Esse negócio de estar sentado no confessionário, até parece que o padre gosta de escutar seus pecados. Até parece que o padre está animado quando alguém diz assim: venha, chegue, venha, o padre, eu quero me confessar. Você já escutou algum abacaxi de alguém? Já? Algum problema assim sério? Me diga uma coisa, depois que você escuta um monte de abacaxi, você sai animado ou sai desanimado ou triste? Muito bem, queridos. Quando alguém vem para confessar, é obrigação, é ofício nosso escutar o pecado, atender o penitente, dar a absolvição e pedir para realizar uma penitência. Mas isso não nos agrada. Isso não eleva a nossa moral, não nos dá entusiasmo, não nos deixa alegres. Mas é ofício da igreja, queridos, porque nosso Senhor um dia deu à igreja a autoridade de perdoar os pecados. É claro que tem alguns católicos que não confessam, porque beberam da fonte protestante que diz: eu confesso com Deus. Aí eu digo: mas Deus já sabe os seus pecados, então não precisa nem confessar. Não precisa nem confessar com Deus, porque Ele sabe que você pecou. Né? Eu vou ali, abaixo de uma aroeira, eu olho para o céu e digo: Senhor, eu pisei na bola, Senhor, me perdoe. E aí você lê o Salmo 138, 139, diz: o Senhor te conhece quando você deita, quando você anda, os seus pensamentos vos são todos conhecidos. Então nem precisa falar, porque Ele sabe. Agora então, por que, seu vigário, no dia de Pentecostes, Jesus quis dar à igreja a autoridade de confessar, de perdoar os pecados?
é porque nós somos muito doados à sensibilidade. Sobretudo depois da pós-modernidade, quando o homem é racionalista. Né? Com a modernidade, o homem é racionalista, só acredita no que vê, no que toca. Por exemplo, só acredita em Deus se acontecer um milagre. Só acredita em alguma coisa, como Tomé, né? Só se eu tocar. Então Jesus, sabendo que muitas vezes o homem é marcado pela sensibilidade, ele quis deixar a igreja para perdoar os pecados, porque o Padre empresta a voz para dizer: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oh, que alegria que dá quando você sabe que os seus pecados são perdoados, mas o grande dilema é que a gente insiste, persiste em não acreditar nisso, ainda que esteja no Evangelho, ainda que esteja aqui no texto, a gente continua a não acreditar que o sacramento da reconciliação com Deus se dá ali no pezinho do confessionário. Bola para frente. A outra explicação, porque o padre falou do Evangelho segundo São João. E Lucas, por que, padre? 50 dias depois celebra-se Pentecostes. É para lembrar que lá no Antigo Testamento, o povo judeu também celebrava Pentecostes. Vocês sabiam? Mas a celebração de Pentecostes para Israel era justamente o dia que eles saíram do Egito, depois que eles celebraram a Páscoa. 50 dias depois eles chegaram ao pé da montanha, no Monte Sinai. Então eles celebram 50 dias da lei, o dia que Deus fez com eles um pacto, um dia que Israel fez com Deus ao pé do monte uma aliança. Então eles celebram todo ano também Pentecostes, mas nessa perspectiva, Lucas quer nos mostrar. Eu mostrei aqui o que disse João. Agora, o que é que Lucas quer nos mostrar com o Pentecostes? Quer nos mostrar, queridos, que aquela lei, a lei de Moisés, a aliança estabelecida no Monte Sinai, foi agora restabelecida, uma nova e definitiva aliança no Espírito Santo. A lei não é mais escrita em pedra, a lei é cravada no coração dos homens. Como diz o profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 26, seguinte, ele mostra que vai arrancar do homem esse coração de pedra, vai colocar agora um coração de sentimento e vai estabelecer nesse coração o seu espírito. E que espírito é esse, seu vigário? O Espírito de Cristo, que agora vai ensinar todas as coisas por dentro e não por fora. Nós escutaremos, mas agora nós ouviremos claramente se o Espírito Santo estiver em nós. É isso que o evangelista Lucas quer descrever. Por isso que lá no pé da montanha, Êxodo 19, quando Israel recebeu a lei, tremores, ventos, fumaças, terremotos, relâmpagos, aqueles fenômenos naturais na montanha, tinha que ter também no dia de Pentecostes. Por isso que quando eles receberam o Espírito Santo, diz que veio um vento impetuoso e entrou, línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e eles começaram a falar em línguas. E era uma nação, gregos, prosélitos, cretenses, árabes, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Panfilha, de Roma, da Líbia, enfim,
da Arábia, cretenses, enfim. Eram vários povos com a sua língua, mas todos compreendiam. O que é isso, seu vigário? O Espírito Santo unifica os povos, gente. Quando na igreja há uma divisão, isso não é ação do Espírito Santo, isso é ação do diabo. Lembra da segunda leitura? Que embora a menina estava proclamando a leitura aos Gálatas, que também podia. Capítulo 5, quando fala da ação do Espírito Santo e a ação da carne. Há uma rivalidade entre a carne e o Espírito. Mas a segunda leitura que ela mudou, capítulo 12 da primeira carta aos Romanos, mostra que é o Espírito Santo que faz a unidade da igreja, queridos. Há diversos dons, mas um só é o Espírito. E aqui eu traduzo para nós. Todos nós temos uma vocação, um dom, um carisma. Tem gente que tem o dom para servir. Tem gente que tem o dom de dar conselho. Tem gente que tem o dom de tocar. Tem gente que tem o dom de cantar. Tem gente que tem o dom de dar catequese. Tem gente que tem o dom, sei lá, de fazer um ato caritativo. Tudo isso, queridos, é para edificar um só corpo. E aí Paulo usa a imagem do corpo. O corpo tem vários membros, mas cada membro edifica o corpo. Por exemplo, a cabeça pensa, mas se os pés não obedecem, como é que eu vou? A cabeça pensa, mas a minha mão está aleijada, como é que eu pego? A cabeça pensa, né, mas o organismo não responde. Tudo edifica o corpo. E que corpo é esse, seu vigário? A igreja. A igreja, queridos. Antônio Vieira, eu retomo a fala de Antônio Vieira, ele dizia assim, meditando o capítulo 11 do livro do Gênesis, versículos de 1 a 9, porque lá está escrito a Torre de Babel, o povo que queria construir uma torre para chegar até Deus, ou seja, com o esforço humano, com a sua vontade. E aí a Trindade Santa falou assim, desçamos, vamos confundir a cabeça deles. E aí eles já não entendiam mais. É interessante que há uma divergência aqui na primeira leitura. Eles eram vários povos, mas formavam um só corpo. E aí, Antônio Vieira dizia assim, Deus que um dia desfizera as ideias do homem, precisou do mesmo material, porque lá eles usaram tijolos, betume, piche, sei lá, tantas coisas para construir a torre e chegar até Deus. E aí, Antônio Vieira diz, Deus pegou também tijolos, betume, piche e construiu outra torre para que os homens pudessem chegar até o céu. E essa torre se chama Igreja Católica. Que coisa linda! Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Se a primeira torre, o homem por vontade própria, não conseguiu até chegar a Deus, agora essa segunda torre, não construída por mãos humanas, mas o próprio Deus em que dá o alicerce, a construção, a edificação dessa igreja, dessa torre, dentro dela, quem entrar nela pode chegar até Deus. Queridos cristãos, não é o esforço nosso que vai chegar até Deus, mas é a abertura do coração para Ele. E é isso que a liturgia de hoje quer nos oferecer. A graça está aí. Os benefícios do céu são oferecidos. A igreja, por exemplo, a igreja de Nosso Senhor que Ele deixa no mundo, tem sacramento, tem o batismo que te faz filho de Deus, tem a Eucaristia que nutre a sua alma para você viver bem a fé.
Tenha o crisma, a crisma para você confirmar aquilo que você recebeu no sacramento do batismo. Pisou na bola, caiu, tropeçou, tem sacramento de reconciliação, confessa-se. Está morrendo, receba a unção dos enfermos para o perdão dos seus pecados. Quer casar? Tem sacramento. Tem vocação para o ministério ordenado? Tem sacramento. E quando morre, a igreja todo dia reza por aquele que foi. Que coisa linda. Quer mais? Essa torre tem a mãe de Jesus. Nessa torre tem esses apóstolos que receberam do próprio Jesus o dom de perdoar os pecados, o Espírito que renova, que esquadrinha tudo. O problema, queridos, é que houve um tempo, e esse tempo foi a Idade Média, quando encerrou com a queda do Império Romano lá no Oriente, em 1453. A partir dali, o homem começou a pensar assim: eu não preciso mais de Deus, eu posso, basto-me a mim mesmo. A começar do pai da filosofia moderna, René Descartes: penso, logo existo, cogito ergo sum. A partir daí, queridos católicos, foi justamente nesse tempo que também surgiram as religiões. Pode olhar, século XVI, alguém diz: eu não quero mais essa igreja, eu vou fazer a minha. Ou seja, o homem se tornou o centro. Não é mais o Espírito Santo, sou eu que determino. E aí é o que a gente vê, queridos, cada vez mais, aquele desejo de Jesus, aquela oração de Jesus do capítulo 17 de João: Pai, que eles sejam um, Pai, como tu e eu, Pai, somos um. Que eles estejam em mim como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, tão longe de ser alcançado. Porque cada ano que passa, cada um faz a sua, cada um diz: não, eu acho que tem que ser assim. Aí coloca uma placa, coloca um nome e diz: Jesus está aqui, não está lá não. E aí vai virando essa bagunça. Ou seja, nós estamos voltando à Torre de Babel, porque não é mais o Espírito Santo que manda. Quem manda agora somos nós. Aqui quem manda sou eu. Quando é que nós vamos ser uma unidade, Padre? Hoje encerra, por exemplo, a oração para a unidade dos cristãos. Quando é que nós seremos um? É quando a gente respeitar, de fato, o Espírito Santo. É quando nós olharmos para Jesus, que fundou apenas uma igreja. É quando a gente acreditar que escutando os apóstolos, escuta Cristo. Lucas 10, 16. É só aí, queridos, é que a gente vai entender que a fé não precisa de tanto alarde. E a mudança de vida não é mudança de roupa e nem de templo. É a mudança do coração e da alma. É deixar que a luz do Espírito Santo penetre a nós, para que a gente possa compreender os seus mistérios. Que essa liturgia de hoje, no dia de Pentecostes, que nós possamos escancarar o coração e cantar como aquele cantor: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu